Abra sua Bíblia no segundo livro dela, em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, segundo Moisés escreveu, capítulo 33. Estarei lendo os versos 12, 13, 14 e 15. Encontrou aí na sua Bíblia, na palavra do Senhor? Sentado mesmo, vamos fazer esta leitura. Que um subtítulo na minha Bíblia, Marco, diz assim: Moisés roga a Deus a sua presença. E a palavra do Senhor vai dizer assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém, não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, ou subir daqui. Nos versos 14 e 15, é onde eu estarei dando uma focada mais durante o decorrer desta palavra. Vou ler novamente para a igreja, por isso que eu pedi para que vocês permanecessem com a Bíblia aberta. Vai dizer o seguinte, nos versos 14 e 15. Disse, pois... Quem está dizendo essa parte? Disse, pois, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. O nosso Deus, né? Jesus, ele está falando isso. Então, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Moisés, então, vai responder: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E como tema desta palavra, eu coloquei a presença de Deus, sem ela, não. Nós planejamos, nós programamos, nós fazemos vários projetos na nossa vida, né? Quem aqui faz projetos curto, médio e longo prazo? Principalmente os adultos, né? Os que já trabalham e, enfim... Nós fazemos os nossos projetos. E Moisés aqui, ele tinha que finalizar aquilo que ele já tinha iniciado. Moisés, ele tem a promessa, certo? Se você lê toda a história, né, de Moisés, o que vai acontecendo, você vai ver que Moisés tem a promessa, Deilza. Moisés tem a vitória garantida. Moisés tem uma direção estratégica, porque Deus já havia falado tudo o que iria acontecer. Mas Moisés vai dizer o quê? Sem a tua presença, não. Nós temos os planos, nós temos certeza, Aninha, que vai dar certo. Nós temos certeza, Laura, que aquilo que nós colocamos de ponto de início para até o fim vai dar bom. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Moisés afirmou, ele disse assim, peraí, daqui eu não saio. Sem a tua presença, não. Sem a tua presença, eu não vou. Vou ler o finalzinho verso 15. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui.
O que eu quero trazer para a igreja, e o Senhor Jesus, Ele falou ao meu coração, e ontem, quando o pastor falou assim, eu estou muito ruim da garganta, preciso tomar um antialérgico, e que não sei o que lá, acho que eu vou colocar a Karina, faz tempo que eu não ouço a Karina ministrando. E aí o Senhor Jesus só confirmou ao meu coração esta mensagem na qual estou trazendo pela graça de Deus à igreja. Se nós não entendermos que sem a presença do Senhor Jesus nós não somos e não fazemos nada, não adianta queremos traçar projetos que seja ele para curto prazo. O que seria um projeto de curto prazo? Amanhã, ou hoje à tarde, ou essa semana, é um projeto de curto prazo. Essa semana eu vou fazer isso, essa semana eu vou para São Paulo, essa semana vai acontecer lá no meu serviço, essa semana... São projetos essa semana eu vou começar a fazer a dieta, essa semana eu vou começar a academia, o que for. Isso é um projeto para curto prazo. O de médio prazo é quando nós falamos, esse ano, queira sim, queira não, 350 dias aí que falta, 350 e alguma coisinha, é um projeto de médio prazo. E tem o de longo prazo, que é o quê? Daqui 5 anos, daqui 3 anos eu vou trocar de carro, eu estou me programando para comprar uma casa, eu estou me programando para várias outras coisas, vários projetos que nós colocamos a pequeno, a médio e a longo prazo. E aí a presença do Senhor, a palavra do Senhor para nós nessa manhã, vai dizer que o quê? Não adianta você fazer projetos, seja eles pequeno, médio ou longo, sem a minha presença. Porque não vai dar bom. Vai dar ruim, porque eu não estou nele. Porque você está planejando algo do seu entendimento, do seu querer, mas se eu não estiver junto, se a minha presença não estiver, não adianta. Você pode até conseguir, mas não vai dar bom. Sabe aquele negócio que você fala assim, nossa, o que eu planejei, o que eu programei, parecia dar tão bom, mas não dá porque não tem a presença do Senhor Jesus. E aí, o Senhor Jesus vai trazer para nós nessa manhã, além de entendermos que sem a presença dele, que é importantíssimo, nós entendermos que se nós não estivermos com os nossos planos alinhados com os planos dele, também não vai dar certo. Não é o Senhor Jesus, não é o nosso Deus que tem que alinhar os planos dele com o nosso. É nós termos os nossos ouvidos abertos, ter a nossa vida de intimidade com o Senhor Jesus certinha, para entender que os nossos planos têm que estar de acordo com os planos de Deus. Promessa sem presença é destino sem sentido. Sabe a frase que o pastor Everton fala bastante? Para quem não... Descobriu, pastora Paula, quem fala? Para quem não sabe quem quer, aonde quer chegar, qualquer caminho serve? É o escritor? Então, promessa sem presença é destino sem sentido. Não vai adiantar, você vai andar, vai vagar, sem entender aonde você quer chegar. Porque você está vivendo uma vida sem sentido, porque você não tem a presença. A palavra do Senhor, se você puder, abra a sua Bíblia, lá no livro de Josué, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, no verso 5, diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Olha que maravilha, como fui com Moisés, assim serei contigo.
não te deixarei e nem te... A palavra do Senhor Jesus vai dizer que ele será com Josué, assim como ele foi com Moisés. E aí, se você correr um pouquinho mais para frente, lá em Salmo 139, pode abrir a sua Bíblia, que nós vamos fazer essas leituras, esses acompanhamentos, os versos 7, do 7 ao 10, a palavra do Senhor vai dizer assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. A palavra do Senhor vai dizer aqui que Davi entendia que aonde ele estivesse, não adiantaria ele se esconder. A presença do Senhor Jesus estaria ali vendo. A palavra do Senhor vai nos trazer a entendermos que reis e líderes, Laura, não confiavam em si mesmo, mas eles entendiam o que era a presença. Não adianta você confiar na sua força, no seu poder, na sua saúde hoje, porque sem a presença, de nada adianta. Você não faz, você não adianta, você não levanta. Sem a presença do Senhor Jesus, nada acontece. Muita gente, assim como eu coloquei esse louvor, quer vitórias, quer posição, quer dinheiro, quer ter a fama. Moisés queria só uma coisa. O que é que ele queria? O que é que Moisés queria, igreja? O que é que você quer nessa manhã? Não adianta ter carro, ter casa, como o pastor diz e como nós sempre dizemos, não é errado você querer tudo isso, buscar ter isso. Mas sem a presença de Deus, não adianta. Não adianta você achar que você vai conseguir ter tudo e sobreviver a tudo sem a presença de Deus. Quero focar bastante nessa palavra para vocês entenderem que sem ela não dá. Sem ela quem, igreja? A presença. A presença de Deus nos dá direção. A presença de Deus nos dá descanso. Quando nós estamos na presença e com a presença nós temos descanso. A presença de Deus nos dá identidade. Você sabe quem você é na presença do Senhor Jesus? Você sabe quem você é na presença do Senhor Jesus nessa manhã? Se você não sabe, você não está vivendo na presença, porque a presença dá identidade. E a presença de Deus nos dá distinção. Queridos, não é sobre aonde estamos indo, é sobre quem está indo conosco. Uma frase do Marco, no dia como ele disse, todo mundo vai ter frase de efeito, como que é, Marco? Não adianta quem está falando, ou quantas palavras, né, são ditas, mas quem as diz? E nessa manhã a palavra do Senhor vai dizer, busque a minha presença. Queira ter a minha presença. Em muitos lugares tem culto, mas não tem presença.
Em muitos lugares tem reuniões, mas não tem a presença do Senhor Jesus. Tem movimento, tem agitação, mas não tem propósito. Tem nome, mas estão vazios. E eu vou reforçar para a igreja de novo nessa manhã. Vou reforçar para vocês mais uma vez. Não adianta ter tudo. Não adianta ter tudo e não ter a presença do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia lá em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 6. Quem conhece vai saber que ali vai falar sobre a arca. E ficou, capítulo 6, verso 11, vai dizer: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a tua casa. Porque ali tinha a... Está conseguindo entender, amada igreja, o que a palavra do Senhor está trazendo para nós nesta manhã? É a presença. A arca era o símbolo da presença do Senhor. Ela ficou na casa. E ali aconteceu o quê? Foi a bem? Você quer ser abençoado? Vou fazer essa pergunta. E se você não responder com bastante vigor, eu vou embora para minha casa. Abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa, porque tinha a... Glorifica o Senhor. Porque sem a presença não temos nada. Daniel, capítulo 3, verso 23, 24 e 25. Daniel, capítulo 3, os versos 24, 23. Daniel 3, 23, 24 e 25. Mas eu quero que a igreja vá acompanhando, fazendo a leitura da palavra do Senhor, para entendermos que não são palavras aleatórias, não são palavras que simplesmente vamos colocar aqui para trazer, mas é a palavra do Senhor Jesus e ela vai se confirmando, não somente na onde nós fizemos a abertura do culto, que é em Êxodo, né, no seu capítulo 33, mas no decorrer da palavra dele, ele vai confirmando. Daniel, capítulo 3, os versos 23, 24 e 25 vai dizer assim. Também é palavra mensagem, né? Passagem conhecida. E estes 3 homens, quem que era? Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Na palavra do Senhor vai dizer que a fornalha, ela foi aquecida algumas vezinhas a mais, né? Só um pouquinho, já era quente. Foi aquecida ainda mais, que os homens não conseguiam nem chegar perto. E aí ali foram lançados homens atados. O que é atados? Amarrados, presos. E aí o rei vai olhar e vai ver o quê? Que ali não tinha mais 3, e sim a presença de Deus. Na qual não queimou, não matou, fez eles serem soltos e estavam passeando ali no meio.
Querido, com a presença do Senhor Jesus, não vou dizer para você que vocês não vão ter sofrimento, não vai ter luta, não vai ter tristeza, nada disso, porque isso tudo nós vamos passar. A palavra do Senhor diz que nós passaremos, mas o diferencial, o ponto X, o ponto-chave é a presença de Deus. Na tua presença, a plenitude de alegria. Lá em Salmos 16, 11. Vamos abrir lá a sua Bíblia, lá em Salmos 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da tua vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Não é o lugar que nos sustenta, é a presença. Qual que era a prioridade de Moisés? Ele não pediu terra, ele não pediu vitória, ele não pediu fama, ele não pediu dinheiro, mas o que ele pediu? A presença. Tem gente que, assim como o louvor, que fica correndo atrás de palco, atrás de ser reconhecido. Mas uma coisa que nós precisamos, e nós precisamos realmente correr atrás, é da presença de Deus. Que nós possamos ter, assim como Moisés teve, a prioridade de ter a presença. Marta queria servir Jesus. Se você ler lá em Lucas 10, no decorrer dos seus versículos, vai falar sobre essa passagem, Deus, sobre Marta e Maria. Marta, ela queria servir Jesus. E Maria queria estar com Jesus. As duas, querida igreja, tiveram a mesma oportunidade. Porque Jesus, Marco, estava ali na casa na presença das duas. Só que uma quis servir. E a outra quis estar na presença, com a presença de Jesus. Então, que nós possamos buscar, querer estar com a presença do Senhor Jesus. Salmo 27, 4. A igreja está conseguindo acompanhar e entender a palavra do Senhor Jesus? Amém? Salmo 27, 4. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Estar na presença, estar com a presença. Qual é a sua prioridade no dia de hoje? Qual é o momento na qual você pensou, hoje eu vou buscar a presença, porque eu preciso da presença, todo o resto para mim nada importa, mas a tua presença, sem ela, não. E como? Estamos partindo para o final. E como viver essa presença? Como, Marco? Viver a presença, viver com a presença, viver na presença do Senhor Jesus, com santidade, no altar e com um relacionamento real, relacionamento. Como que você conhece
Hoje aqui namorando nós temos o David e a Deilza, que namora. Como você conhece os gostos? Nós casados também, né? Como você conhece o gosto da pessoa com quem você está? Quando você convive, quando você conversa, quando você está junto. Como um dia eu soube que o pastor Everton não gostava de cebola. Porque foi em uma comida, fez, conversou, comeu, e aí foi outra, e aí conversou, e aí falou, eu não gosto muito de cebola. E aí nós começamos a aprender e a entender o que aquela pessoa que está conosco gosta ou deixa de gostar. É através de um relacionamento, através de uma conversa. Como eu vou saber que a minha amiga Paula gosta ou deixa de gostar se eu viver um relacionamento raso com a minha amizade com ela? Para sabermos, para entendermos, nós precisamos ter santidade, altar e um relacionamento real com o Senhor Jesus. E nesta manhã, mais uma vez eu digo para você, vamos buscar ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Orando, lendo a palavra do Senhor, porque sem isso, você não vai saber do que agrada ou o que desagrada ao Senhor Jesus. Mas é através do seu relacionamento real, do seu relacionamento de todos os dias com o Senhor Jesus. E resultado de quem anda na presença? O que você me diria? Qual é o resultado de quem anda na presença? É derrota? Não. Mas Deus sabe, Deus distingue quem é e quem não é. Deus guia, assim como ele guiou Moisés. Assim como ele esteve ali mostrando, traçando todo o caminho. Deus revela. Porque o nosso Deus, para quem é aquele que está juntinho dele, ele revela. Tem pessoas que às vezes vai falar assim, mas eu não ouço o Senhor falar, eu não ouço a voz dele, mas você está intimamente com o Senhor, você tem uma amizade íntima com o Senhor Jesus para poder ouvir ele falando, porque ele fala, ele revela. E para você ter isso, você precisa ter e andar na presença. E Deus permanece. A presença de Deus, ela permanece. Quem tem presença não precisa provar nada para ninguém. Quando você tem a presença do Senhor Jesus, é aquela questão muito fácil. Quando você tem presença, você chega no lugar, né, Marco? Fala assim, nossa, você é diferente, né? Você é crente? Você é cristão? Porque tem a presença. Porque quem tem a presença não precisa ficar batendo no peito. Eu tenho a presença. Eu tenho Jesus na minha vida. Mas quem tem a presença não precisa provar nada. Porque quando chega, a presença, ela é notória. Você quer promessa? Ou você quer presença? Que você nessa manhã possa querer buscar a presença do Senhor Jesus. Que você possa querer, que você possa falar, que você possa anunciar. Sem a tua presença, Deus, eu não vou. Eu não quero, eu não faço, eu não avanço. Porque se você não tiver a presença, os seus planos podem ser frustrados. Então, nesta manhã, eu convido você a buscar a presença. Deus, sem a tua presença eu não vou. Sem a tua presença eu não quero. Sem a tua presença eu não faço. Sem a tua presença, não. Vamos falar todos juntos? Eu falo e você repete, tá bom? Deus, sem a tua presença, eu não vou. Eu não quero.
Eu não faço, eu não avanço. Mas se a sua presença for, eu serei mais que vitorioso. Se coloque sobre os seus pés, aplauda ao nome santo do Senhor Jesus.